ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! No contaban con mi astucia. Fala, galera, sou o Chapolin Colorado e eu tô aqui hoje para avaliar a 7ª e a última temporada do Chapolin Colorado, realizada em 1979. Bom, como eu já disse, a 7ª temporada do Chapolin Colorado foi a última do programa independente e também a última a contar com Ramon Valdez no programa independente, né? Quer dizer, no programa independente foi a última a contar com todo o elenco, né? Mas o Ramon Valdez, ele saiu antes. É porque é pelo mesmo motivo que Chaves, né? Que eu falei em Chaves, né? Porque ele não tá gostando muito ali da direção dos programas, né? Que a Florinda da Mesa tá comandando tudo, né? Porque eu esqueci de falar, mas em 1978, no ano anterior, o Chespirito e a Florinda da Mesa começaram uma relação afetuosa de fato, né? Ou seja, eles começaram a namorica ali, né? Aí a Florinda da Mesa começou a se aproveitar da nobreza do resto do elenco, né? E dirigir, né, os episódios, né? Uma função que não cabia a ela, né? Os outros atores não estavam gostando disso, principalmente o Ramon Valdez, que não aguentou e acabou saindo. Mas olha só, eu não tô aqui pra botar a culpa em ninguém, não. A culpa não é nem do Ramon Valdez, nem da Florinda da Mesa, nem do Chespirito, a culpa é do Kleber. Tudo que acontece de ruim no planeta é culpa do Kleber. Mas enfim, outras características dessa temporada, né? Como por exemplo, já que não tínhamos o Carlos Villagrán e o Ramon Valdez, eles deram mais participação pro Rubem Aguirre e pro Edgar Vivar. Mas principalmente pro Rubem Aguirre. Que é óbvio, né? O cara sempre foi um grande amigo do Chespirito, né? O braço direito dele. Menino, braço direito do cara era musculoso, maior que o outro. E foi a partir daí que os dois viraram companheiros de tela, né? Começaram a virar mesmo uma dupla de comediantes. O que fez que no ano seguinte, quando os programas viraram sketches do programa Chespirito, voltasse para a televisão dois personagens antigos chamados Chaparrão Bonaparte e Lucas Pirata. Mas olha só, o Edgar Vivar também não saiu perdendo nessa luta não, hein? Porque em 1980 ele também voltou com outro personagem que não aparecia desde 75. Quer dizer, ele apareceu nessa temporada de 79, né? Mas... Enfim, é o Chompiras. O Chompiras passou agora até uns sketches próprios dele, né? Que antes ele só tinha uns negocinhos velho besta lá que acompanhavam os episódios de Chaves, e agora não, agora ele tá indo, né? E o Botijão, que antes era um dos vilões do Chapolin Colorado, né? Da gangue do Tripa Seca, agora passou a ser o companheiro do Chompiras nas aventuras mirabolantes. Enfim, de uma certa forma, a saída deles foi boa, né? Pra começarem a investir nos outros atores, né? Que antes eles estavam meio de lado ali, né? Apareciam em um episódio ou outro, né? Mas tem um ponto negativo aí que teve uma personagem uma atriz que eles não investiram tanto, que foi a Maria Antonieta de Las Nieves. Já que ela só apareceu em um episódio dessa temporada. Mas tá bem, né? Enfim, também trouxeram novos atores como Raul Chato Padilha, por exemplo, que apareceu em 2 episódios. E cara, todo tava indo no caminho, né, pra Chapolin meio que ganhar um novo estilo, né, já que, né, alguns atores tinham saído, atores novos tinham chegado. Enfim, tudo estava encaminhando bem, até acontecer um bendito de um acidente. E esse acidente eu vou falar mais tarde no vídeo, mas que ocasionou o fim da série Chapolin Colorado. Da série independente, né? Porque ele voltou em 1980 também, como quadro do programa Chespirito. E também que fez com que a temporada acabasse no meio do ano. No meio mais ou menos, né? Acabou em setembro. E também é a menor temporada de todas, tem apenas 24 episódios. E desses 24, 22 são remakes de episódios anteriores. Ou seja, só tem 2 episódios originais dessa temporada. Até porque, é claro, né, os atores tinham saído, né, ele também já tá meio velhinho já, né, com 50 anos.
não tava com tanta inspiração assim pra criar histórias novas. Ele foi aproveitando, enquanto não vinha uma ideia nova, ele vinha aproveitando episódios antigos, né? Mas enfim, faz o CCC, curta, comente e compartilhe. Se inscreve nesse canal e vamos começar o vídeo. Bem, a 7ª e última temporada do Chapolin Colorado começou no dia 7 de fevereiro de 1979 e terminou no dia 26 de setembro do mesmo ano. E como eu já disse, ela acabou com 24 episódios. Enfim, vamos começar avaliando os episódios da 7ª temporada do Chapolin Colorado. Aqui quem canta de galo sou eu, contra a ociosidade é a mãe de um amigo meu. Até rimou, olha só. Dá até pra fazer uma paródia de Daniela Mercury com esses dois episódios. Aqui quem canta de galo sou eu. A ociosidade é a mãe de um amigo meu. Acorda esse Brasil. Tá, chega. Bem, esse aqui é o remake de Onde Manda Satanás Não Tem Vez um Pobre Diabo, de 75. E é óbvio, essa é a versão mais clássica do episódio, né? É o primeiro sem o Carlos Villagrán no elenco, que faz com que os papéis dele sejam substituídos pelo Rubén Aguirre. Bem, é aquele episódio, né, onde o Rubén Aguirre e a Florinda Mesa são um casal, né? E ao descobrir que a Florinda Mesa ganha mais do que ele no trabalho, os dois trocam seus papéis, né? É ele que passa, lava, cozinha, faz almoço, cozinha e faz almoço, é a mesma coisa, né? Enquanto a esposa dele, né? A Florinda Mesa trabalha, né? Vê futebol, lê jornal, enfim. Enfim, os dois tinham combinado de ir no cinema, né? Mas aí a mulher falou que não ia ter um jogo importante. Aí ele fala: tudo bem, se o jogo é mais importante que o seu marido. Aí ela: não, meu amor, nós vamos ao cinema sim. Aí ele: não precisa mais. Vá ver o seu futebol. Aí ela: tá bom. E vai. Ele chama o Chapolin Colorado, né, pra ajudar nas tarefas de casa. Aí chega o engenheiro Capim. O meu nome é Caminho. E esse aqui é o remake de Vagabundos Vemos Trabalhos Não Sabemos, de 75. Essa também é a versão mais conhecida do episódio, né? É que, né, o Edgar Vivar interpreta um cara, né, que não quer trabalhar, né? Fica só forgado em casa. A mulher dele tem que fazer tudo pra coisa, né? A mulher dele chama o Chapolin Colorado pra ver se ele consegue fazer alguma coisa. E o que ele consegue fazer é deixar ele preso no teto com a cabecinha. A cabecinha. A cabecinha, cabecinha. Bom, eu vou ficar com Aqui Quem Canta de Galo Sou Eu, pra segunda rodada. Segurem a minha mão contra A Volta da Buzina Paralisadora. Bom, esse aqui é o remake do Relógio da Espiã, de 75. Onde temos um espiã que tem um relógio que faz com que quem o utilize em seu punho, né, ela possa controlar esse relógio, né, e fazer com que a mão dela possa fazer coisadoras, né. Mas aí um detetive encarrega o Chapolin Colorado de vigiá-la, né. Enfim, o detetive também, ele é o rei dos disfarces. Parece o Wilson Carlos. Esse aqui é o remake de A Volta da Corneta Paralisadora, de 75. A maioria dos episódios do começo da temporada são remake de 75, né? Mas enfim, esse sujeito aqui, o Edgar Vivar, ele é muito rico, né? E ele quer se casar com a mulher lá, né? Mas ela não quer saber dele, né? Mesmo ele tendo muito dinheiro. Mas o pai dela, né, ele quer saber dele, sim. Se não fosse pela filha dela, acho que até ele se casava com o cara lá. Aí nesse episódio, o Chapolin Colorado entra em ação com a sua buzina paralisadora. Nesse episódio eles traduziram corneta paralisadora para buzina paralisadora. No original também conhecida como La Chicharra Paralisadora. Aliás, não são só os personagens do Chespirito que começa tudo com CH não, né? Os objetos do Chapolin também começam.
la chicharra paralisadora, aí a marreta biônica, el chipotetion, as pílulas de polegarina, são las pílulas de chiquitolina, é tudo com CH, rapaz. Até a exclamação que ele faz é chanfle. Mas, bem, eu vou ficar com o relógio da arpia. Uma aposta arriscada contra a história não contada de Juleu e Romieta. Não como foi, mas como poderia ter sido. Esse aqui é o remake de Quero Apostar Como Nunca Mais Eu Entro Numa Aposta, de 75. Enfim, o episódio ele é bem parecido mesmo com o episódio original, né? Com algumas diferenças no elenco mesmo, né? Enfim, o Dr. Chapatin, ele também tá nesse episódio. Ele aparece jogando bola junto com o jogando bola não, jogando baralho, né? Junto com o Tripa Seca e o Nenê, né? O Nenê tá substituído quase nada nesse episódio. Aí depois deles ameaçarem tirar a vida do Dr. Chapatin, ele convoca o Chapolin Colorado e ele aceita jogar uma partida de carambola com o Tripa Seca. Ok, o episódio é legal. Rapaz! Esse aqui é o remake de Juleu e Romieta, de 75. E assim como a versão de 75, ele também é dividido em duas partes. E cara, esse episódio tem diferenças, porque olha só. Como não tínhamos mais o Carlos Villagrán, dessa vez o Juleu ele é feito pelo próprio Chespirito, né? E bem, dessa vez o Chapolin ele não participa da história, ele conta a história. Seja mais um desses episódios do Chapolin conta a história pra alguém, né? Enfim, mas o papel que pertencia ao Chapolin Colorado na história original, nessa versão pertence ao Rubem Aguirre. Né, ele que ajuda o Juleu, que nesse caso é o Chespirito, a se coisar com a Romieta, né? E são apresentadas duas músicas nesse episódio que também não foram exibidas no Brasil e nem dubladas pelo português. Bom, a primeira é a mesma da versão de 75, que é aquela Anale retaca, taca, taca, lapetaca, taca, taca, que chataca, taca, taca, tupapá. Anale retaca, taca, taca, lapetaca, e a tura tem só taca, 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 taca. E essa aqui desse clipe que vocês estão vendo é La Pata e el Tulipán, que é até legal porque tem um ritmo tradicional europeu mesmo, né? E la infeliz patita dijo al rato, los tulipanes sábelos son altos, altos, altos. Si tú eres pequeñita, tú eres pequeñita. No quiero verte triste, te llama tu tulipa. No quiero verte triste, te llama tu tulipa. Enfim, eu vou ficar com a história dos caras aqui, ó, do Juleu e Romieta. Os três suspeitos contra mendigos vemos, milionários não sabemos. Bom, esse aqui é o remake de Não se enruguem, coro velho, que te quero pra tambor, de 74. Sim, nós temos novamente o papagaio Luiz Manuel, o cachimbo HHH. Enfim, mas a única diferença mesmo é que não tem o Carlos Villagrán, né? E o papel dele é substituído pelo Rubem Aguirre. Mas a história por si só é a mesma, né? E esse é o remake de Pedintes em Família, de 75. Esse episódio é bom porque o Edgar Vivar, ele volta com aquele mesmo personagem que ele fez em O Cão Raivoso, de 73, que é aquele cara gringo, né? Aquele episódio, né, onde o cara, né, ele é um morador de rua, junto com a filha dele, eles pedem esmolas, né, mas aí cada um trabalha por si só, enfim. Cara, eu vou ficar com esse. Porque esse é mais legal, né? A volta do renegado contra o vazamento de gás. Esse aqui é o remake de O Pistoleiro da Marreta Biônica, de 73, e Um Bairro Muito Tranquilo, de 76. Bom, esse episódio ele meio que mistura as duas versões, né? Já que, né, a história dele é mais parecida com a versão de 76, mas ele se passa no Velho Oeste, assim como na versão de 73. Enfim, esse episódio é marcado porque o Racha-Cuca nesse episódio foi traduzido como Rasgabucho. E que, né, Rascabuches é o nome original do personagem. É traduzido literalmente mesmo. E eu acho que Rasgabucho é muito melhor do que Racha-Cuca, sinceramente.
Mas tanto faz porque essa também foi a última aparição do Ramon Valdez no seriado independente. Bom, por aqueles motivos que eu disse, né? Ele saiu porque não tava gostando muito da direção, né? Mas olha aí o Ramon Valdez tomando a cachaçinha antes de ir embora. Os três amigos bebendo pra se despedir do coitado do Ramon Valdez, né? O cara aqui com a breja. O Rubem Aguirre com a breja também. E o Chapolin com a mamadeira. Já o Vazamento de Gás, o primeiro episódio sem o Ramon Valdez, né? É um remake de A Explosão de 73, O Vazamento de Gás de 76 e não confundir A Casa Cai de Velha com A Velha Cai da Casa de 78. E esse aqui foi mais inspirado na versão de 76, né? Ao contrário da terceira versão, né? Mas por ser a quarta versão do episódio, também continua meio inspirado, né? E não tem todo aquele brilho das versões anteriores. Quer dizer, na versão de 78 a gente já tinha... Ele é melhor do que a versão de 78? Mas... E bem, a volta do renegado vai para a segunda rodada. O Pintor contra 20 mil beijinhos para não morar com a sogra. Bom, esse aqui é o remake de O Retrato do General Valdez de 76. Aquele lá, né, que o pintor, né, que nesse caso é o Rubem Aguirre, ele tem seu quadro desmanchado pela sua empregada Florinda Mesa, que acabou limpando ele, né, achando que eram só uns pepinos mal feitos lá, né. São espinafres em dó maior. Era a síntese luminosa de um conceito biológico sublimado pela catarse da minha filantropia. Ela também desmancha o quadro do Edgar Vivar, né, que vinha buscar hoje, mas aí ele vai matar ele se não tiver o quadro pronto. Ele conta a história, o Chapolin conta a história do Leonardo da Vinci. Enfim, todos conhecem esse episódio, né. Já o 20 mil beijinhos para não morar com a sogra é um episódio pequeno com apenas 10 minutos, mas que tem muitas coisas envolvendo ele. Primeiro que ele é um remake de A Construção de 75. E outra que essa também foi a primeira aparição do Raul Chato Padilha no Chapolin Colorado. E se você não sabe quem é Raul Chato Padilha... Eu tô cansado. Quero evitar a fadiga. Enfim, outra coisa que também aconteceu nesse episódio é o Chapolin dando as piruetas dele, né? Sabe quando você tá mexendo com alguma coisa perigosa e sua mãe fala: solta isso aí, menino, você vai perder o olho. Você vai ficar sem olho, hein? Então foi quase isso que aconteceu com o Chapolin, né? Já que enquanto o Chespirito, interpretando o Chapolin Colorado, estava correndo ali no meio dos entulhos das construções, né? Ele acabou sentando a madeirada no zóio dele e acabou rasgando o supercílio do moleque. E por pouco ele não ficava cego de um olho, hein? Que obrigou ele a gravar os próximos episódios de tapa-olho. Ele fez 2 episódios com tapa-olho, porque, né, teve esse acidente no olho aí, né? Mas ainda nesse episódio, no final dele, depois dessa cena toda aí, né, ele mesmo com o zóio quase saindo pra fora, ele se comprometeu a terminar de gravar o episódio e aí ele improvisou uma cena ali de última hora. Muito obrigado, eu agradeço, mas por que fez tudo isso por mim? Porque graças a você, minha mãe terá um lugar para mim. Não contavam com minha astúcia? Mas enfim, é claro que eu vou ficar com esse episódio. A troca de cérebros contra a história de Cleópatra. Bom, esses são os 2 episódios em que o Chapolin aparece de tapa-olho, né? Esse aqui é o remake de Chapolin Vemos Cérebros Não Sabemos, de 74, e Troca de Cérebros, de 76. Enfim, bom, é basicamente praticamente a mesma coisa dos episódios anteriores. A diferença aqui do elenco, né, é que o doutor, né, o Ramon Valdez é substituído pelo Rubem Aguirre e o Carlos Villagrán é substituído pelo Raul Padilha, que aparece pela segunda e última vez no programa independente. Depois ele só foi aparecer nos anos 80 no programa Chespirito.
Mas enfim, não é que o Chapolin aqui do nada parece de tapa-olho, não. Obviamente ele tinha que dar uma desculpa pra isso, né? E olha só. Olha, Chapolin, por que razão você usa esse disfarce de pirata? Bom, eu vou lhe contar. Há um tempo atrás, um cara tentou me bater. Assim? Sim. E o que aconteceu? Me acertou. E esse é o remake de Cleópatra de 75. Aquela história, né, onde a Celina vai receber a visita tanto do Nenê quanto do Botijão, que são quase nada e o Tripa Seca no episódio original, né, mas como nenhum dos dois estava no elenco mais, então é esses dois aí, né. E ela aflita, né, porque se os dois se encontrarem ali, eles vão se matar e matar ela junto. Chama o Chapolin Colorado, que conta a história da Cleópatra com seus dois maridos, Marco Antônio e Júlio César. Dois maridos não, né, os dois que ela tá de zóio, né. E olha só, a desculpa pelo tapa-olho do Chapolin nesse episódio é melhor ainda. E agora quem poderá me defender? Eu! Ai, Chapolin! O que houve com o teu olho? Ah, é que eu... Ora, eu já expliquei isso no episódio anterior. Eu vou ficar com a troca de cérebros. Como tornar-se um herói contra a Festa Fantasia. Bom, esse aqui é o remake de O Aprendiz de Super-Herói de 1975, que é um episódio perdido mundialmente. Mas enfim, temos esse cara, o Rubem Aguirre, que tem um problema seríssimo de visão. Mas assim, quando eu falo que é seríssimo, é porque é sério mesmo. Aconteceu alguma coisa? Nada, por quê? É que me pareceu que o senhor estava chorando. Não, eu estou tentando ver que horas são no meu relógio. Mas o senhor está com o relógio na mão direita. Enfim, né? Mas ele gosta muito do Chapolin Colorado e ele quer ser um herói assim como ele, né? E o Chapolin Colorado, como vai ao socorro de todos, né? Ele treina ele para se tornar um super-herói, né? E para provar como que ele vai ao socorro de todos mesmo, ele nem é chamado nesse episódio, ele simplesmente aparece e fala: vem cá, vou te treinar pra você virar um herói assim como eu. Aí ele treina ele, né? Só que ele é todo molão, velho, né? No final, né, ele não tem muita capacidade pra se tornar um super-herói e ele decide voltar ao seu emprego habitual, né? Domador de leões. Porque o trabalho de super-herói é muito perigoso, né? Ele prefere ser domador de leões. Enfim, mas o charme desse episódio mesmo são os bordões dos personagens, né? Principalmente do Edgar Vivar. Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso. Essa frase ficou icônica no gosto popular brasileiro, né? E também tem o Rubem Aguirre falando: agora é minha vez. Que virou até meme em alguns lugares, até aqui no canal virou. Eu não sei porquê, mas isso é engraçado. Agora é minha vez. E a Festa Fantasia é o remake de O Festival de Fantasia de 74, né? E assim como a versão anterior, esse episódio também é dividido em duas partes. E cara, apesar do episódio original eu ter considerado ele como o melhor da temporada, esse aqui ele meio que ele só o copia e cola do episódio original mesmo, né? Bom, tá certo que essa é a versão mais famosa no Brasil, né? Mas não, eu tô mais acostumado com a versão de 74 mesmo. Eu acho que as únicas diferenças são algumas mudanças no elenco, né? Como por exemplo, dessa vez o detetive, que antes era o Carlos Villagrán, agora é feito pelo Rubem Aguirre. E o Rubem Aguirre, que antes era o dono da casa que fornecia a festa, né? Agora quem fornece a festa é a Angelines Fernandes. Gostei que eles deram uma participação pra ela nesse episódio, hein? Continue assim. E o Kiko, que aparecia no episódio original, agora é substituído pela Pops. É a Pops que substitui as cenas do Kiko nesse episódio. E a Pantera Cor-de-Rosa, que era o disfarce do Peterete, né, o Ramon Valdez, agora virou um coelhinho, que é o Horácio Bolanhos disfarçado dele, né? Mas tirando isso, os mesmos crossovers, né? O Chespirito interpreta os mesmos 6 personagens nesse episódio: o Chapolin, o Chaves, o Dr. Chapatinho, o Chomperas, o Charlie Chaplin e o Magro do Gordo e o Magro. Os mesmos personagens que na versão original. E é por isso que eu vou ficar com Como Tornar-se um Herói. O beijinho de boa noite contra
Bebê de Carne Sem Osso. Esse aqui é o primeiro episódio original dessa temporada, olha só. E é um crossover do Dr. Chapatin com o Topo Gigio. E cara, eu achei interessante, né? Porque ó, o Topo Gigio é um personagem que fez muito sucesso aí nas televisões, principalmente de países neolatinos, né? Como por exemplo o idioma italiano, português e espanhol, né? Ali entre os anos 60 e os anos 80 ou 90, por aí. Enfim, que é basicamente um brinquedo de um rato robótico, né? Enfim, o programa dele é basicamente alguém ali, né? Conversando com ele, né? Fazendo piada, brincadeira, né? E dessa vez o Dr. Chapatin tá aí, ó. Enfim, né? Porque é tipo, às vezes as emissoras de televisão, elas gostam de colocar um apresentador no programa do outro e fica muito engraçado. É tipo o Faustão e Ana Maria Braga, sabe? Enfim, essa também foi a única aparição da Maria Antonieta de Las Nieves na temporada de 79. Já que além do Topo Gigio e do outro cara lá, os únicos que aparecem aqui mesmo são o Chespirito e a Maria Antonieta de Las Nieves, né? Mas esse episódio foi feito mais pra fazer um crossover mesmo, né? Não é um episódio assim mesmo, né? Foi só uma coisa ali que passou na televisão na época, né? Pra entreter o público, né? E ok, né? E esse é o remake do Perdido Mundialmente de 76, né? Onde um casal, né? Eles têm que ir numa festa, né? Que é tipo uma festa de emprego, né? Mas eles têm um bebê, né? Eles não podem deixar o bebê sozinho, né? Aí quem eles chamam pra ser a babá do bebê? É Chapulin Colorado! Chanfle! Mas do nada chega um senhorzinho que invade a casa deles, né? Eles já tinham ido pra festa, só pra constar. Que obviamente é um ladrão, né? Mas Chapolin chama ele pra ajudar a cuidar do bebê de qualquer jeito, né? Aí ele acaba pedindo a carne no açougue, né? Aí eles embrulham num paninho parecido, igual embrulharam o bebê, né? Eles acham que, o Chapolin acha que trituraram o coitado do bebê e transformaram em carne moída. Enfim, eu vou ficar com esse aqui pra segunda rodada. O Louco da Floresta contra o Robô que Pirou. Esse é o remake de Caçadores de Louco, Todos Nós Temos Um Pouco, de 75. Foi daquele episódio onde tem um louco que escapou do manicômio, está solto pela floresta, né? Aí acontece essas coisas, de bagaço de coisa, de negócio de coisa. E é isso, né? E esse aqui é o remake de O Robô Desparafusado, de 73, e do Perdido Mundialmente, O Robô, de 76. Bom, é um episódio onde esse cara, o Edgar Vivar, né? Ele fabrica um robô, que é um ajudante doméstico, né? Que ele chama de Pancho, né? Que é o Rubén Aguirre. Mas aí o Pancho fica louco, né? Porque ele esqueceu de colocar um parafuso na cabeça dele. E fica muito agressivo e o Chapulin Colorado é invocado para tentar desligar ele, né? Enfim, cara, eu vou ficar com esse, Um Robô que Pirou. E por fim, os últimos episódios do programa, A Ameaça de Morte contra a Despedida do Chapolin. Esse aqui é o remake de Proibido Mexer com Bombas em Horas de Serviço, de 73, e As Bombas Fazem Muito Mal em Jejum, de 76. E bom, esse aqui foi o último episódio mesmo do programa, né? Com uma história ali envolvendo o episódio, né? Já que o outro foi meio que uma compilação de episódios, né? É aquela história, né? Onde o Botijão, ele coloca uma bomba no escritório, né, do Dr. Aguirre. E o Chapolin tenta abrir o cofre pra escapar, né? Enfim, cara, esse foi o último episódio com uma história mesmo, né? Do programa independente do Chapolin Colorado. E esse aqui foi o último episódio de fato do programa independente do Chapolin Colorado. Basicamente, esses três atores, o Rubén Aguirre, a Florinda Mesa e o Edgar Vivar, e o próprio Chapolin também, né? Eles estão falando que esse foi o último programa do Chapolin Colorado, já que ele precisa se descansar do público, e o público também precisa descansar dele. Aí eles começam a exibir trechos de episódios anteriores. E bem, esses episódios que tem os trechos exibidos são o Chapolin em Acapulco, de 77, O Menino que Jogou Fora os Brinquedos, parte 2, de 77, Os Duendes, de 77, Fotos no Museu Não, de 78,
Não confundir A Casa Cai de Velha com A Velha Cai da Casa, de 78. Aristocratas Vemos, Gatunos Não Sabemos, de 78. O Show Deve Continuar, parte 2, de 78. Piratas do Caribe, segunda parte, de 78. E A Ociosidade é a Mãe de um Amigo Meu, de 79. E além disso, também foi exibido um trecho do programa que iria substituir o Chapolin Colorado na grade de programação, que é o programa La Chicharra, que também foi feito pelo próprio Roberto Bolanhos, né? Mas é óbvio que ele não fez tanto sucesso quanto Chaves e Chapolin, e só durou nesse ano mesmo. Já que no ano seguinte ele também acabou fazendo parte do programa Chespirito e depois acabou de fato, né? Ele nem foi exibido no Brasil, inclusive. Aliás, Multishow, bota uns programinha aí pra nós, Multishow. Bom, e por que o Chapolin Colorado acabou nesse ano? Bom, depois daquele acidente que ele teve, né, que ele rasgou a sobrancelha dele, ele percebeu que ele já tava, que ele não tava mais na idade de fazer aquelas piruetas todas, né? Ah, mas o próprio Chespirito fala que existem jovens de 80 e tantos anos e velhos de apenas 16, porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Mas olha só, algumas coisas têm limite, né? Não é só porque o cara tá com 50 anos que ele vai conseguir dar rasteira no jogo de futebol e chega lá, dibra um, dibra dois. Né? Tipo o Carlos Alberto de Nóbrega, como exemplo. O cara tem 85 anos, ele treina bastante, né? Ele tem uma flexibilidade boa, né? Ele tá bem saudável pra idade dele. Mas agora pede pra ele dar um mortal de costa. Aí não dá, né? Bom, depois, né, ele até tentou continuar, né? O que vocês viram aí? Ele gravou alguns episódios de tapa-olho. Depois que ele tirou o tapa-olho, ele gravou mais alguns, mas aí ele já não era a mesma sensação de antes, né? Ele não sentia o mesmo prazer em interpretar o personagem que ele sentia quando ele tinha 41 anos de idade, que foi quando ele começou, né? Ele já não tinha mais a mesma agilidade, né? Ele já não era mais ágil que uma tartaruga. E por isso, depois de 9 anos, ele decidiu terminar o programa do Chapolin Colorado, né? E no final do episódio, ele agradece a todo mundo, todo o elenco, a todo o público que apoiou o programa, e vira de costas e vai embora. Quero agradecer ao pessoal técnico e artístico que tão eficazmente colaborou para a realização deste programa, Chapolin Colorado. É impossível dizer os nomes de todos os ausentes, mas também é impossível deixar de mencionar alguns, como Eduardo Alator e Henrique Segoviano, no aspecto técnico, o artístico Maria Teresa das Neves, Denise Fernandes, Ramon Valdez, Carlos Vietnam, Horácio Gomes, Ricardo de Pascoal, Raul Chato Padilha. Não contavam com minhas músicas. Aí no ano seguinte, 1980, eles disseram: bora voltar? Bora voltar com o Chapolin? É, nós fizemos um episódio inteiro com a despedida emocionante, né? Agora bora voltar? Aí fazer o que? Eles voltaram, né? Ei, camarada, gente. Tá certo que eles voltaram como o Chapolin voltou como um quadro do programa Chespirito, né? Mas ainda assim é Chapolin, né? Então não deixa de ser Chapolin. Então E durou até 1992, né? Mas assim, nesses episódios dos anos 80 e 90, o Chapolin já tá mais suave, né? Mais calminho, né? Ele não fazia todas aquelas acrobacias que fazia antes, né? Não, ele só chegava aqui: e agora quem poderá me defender? O que você quer? Não tinha aquela piada dele: não, siga meus bons. Se machucou? Não, todos os meus movimentos são friamente... Não, não tinha isso. Enfim, você já sabe que eu vou ficar com a despedida do Chapolin, né? Então vamos para a segunda rodada. Aqui quem canta de galo sou eu contra
Quem me dá uma mão... Não, segurem a minha mão. Vou ficar com Aqui Quem Canta de Galo Sou Eu. A história não contada de Juleu e Romieta contra Mendigos Vemos, Milionários Não Sabemos. Vou ficar com Juleu e Romieta. A Volta do Renegado contra 20 mil beijinhos para não morar com a sogra. Vou ficar com A Volta do Renegado. A Troca de Cérebros contra Como Tornar-se um Herói. Vou ficar com Como Tornar-se um Herói. Bebê de Carne Sem Osso contra O Robô que Pirou. Vou ficar com Bebê de Carne Sem Osso. E a despedida do Chapolin ficou sobrando na segunda rodada. Vamos para a terceira rodada agora. Aqui Quem Canta de Galo Sou Eu contra A História Não Contada de Juleu e Romieta. Vou ficar com Juleu e Romieta. A Volta do Renegado contra Como Tornar-se um Herói. Vou ficar com Como Tornar-se um Herói. Bebê de Carne Sem Osso contra A Despedida do Chapolin. Vou ficar com esse de novo. Chegamos à semifinal, né? Temos 3 episódios e eu tenho que eliminar um deles. Eu tiro A História Não Contada de Juleu e Romieta, Como Tornar-se um Herói ou A Despedida do Chapolin. Eu vou tirar A Despedida do Chapolin porque não é um episódio, né? É uma coletânea de melhores momentos, né? Apesar de ser o último episódio e ter um final bem emocionante, eu vou ter que tirar ele, vai. E agora é grande final. Já descobrimos que o melhor episódio da primeira temporada foi o Cão Raivoso. Da segunda temporada, A Grande Festa. Da terceira temporada, Os Piratas. Da quarta temporada, Ser Pequeno Tem Suas Vantagens. Da quinta temporada, aquele outro, Hospedaria Sem Estrelas. E da sexta temporada, O Alfaiatezinho Valente. Qual será o melhor episódio da sétima temporada? Vamos descobrir agora. Sigamos bons. A História Não Contada de Juleu e Romieta contra Como Tornar-se um Herói. Vou ficar com Como Tornar-se um Herói. Campeão da sétima rodada. Mas calma que não acabou ainda não, rapaz. Eu ainda vou avaliar os melhores episódios, né, os campeões de cada temporada para ver qual é o melhor do seriado como um todo. Então vamos lá. O Cão Raivoso de 1973 contra o Festival de Fantasia de 1974. Vou ficar com esse. Os Piratas de 1975 contra Ser Pequeno Tem as Suas Vantagens de 1976. Vou ficar com Ser Pequeno Tem Suas Vantagens. Hospedaria Sem Estrelas de 1977 contra O Alfaiatezinho Valente de 1978. Vou ficar com O Alfaiatezinho Valente. E ficou sobrando Como Tornar-se um Herói de 1979. Vamos para a segunda rodada agora. O Festival de Fantasia contra Ser Pequeno Tem Suas Vantagens. Olha só, os 2 episódios são de crossovers aí. Mas cara, eu vou ficar com Ser Pequeno Tem Suas Vantagens. O Alfaiatezinho Valente contra Como Tornar-se um Herói. Vou ficar com Alfaiatezinho Valente. E agora é a grande final, né? Para descobrir qual é o melhor episódio do Chapolin do seriado todo, né? Nossa disputa fica entre Ser Pequeno Tem Suas Vantagens de 1976 e O Alfaiatezinho Valente de 1978. Antes de eu responder aqui, coloquem nos comentários qual vocês acham melhor entre esses dois, né? Eu já sei que vocês vão responder que o Ser Pequeno Tem Suas Vantagens, mas eu vou ficar com o Alfaiatezinho Valente. Eu sei. O crossover do Chapolin com Chaves é maravilhoso, né? Mas ok, ele é um crossover épico com uma história simples. Simples e bem escrita, na verdade. Mas o Alfaiatezinho Valente, ele é mais legal, eu acho. Então o Alfaiatezinho Valente foi eleito o melhor episódio do Chapolin Colorado.
Vocês devem estar me xingando agora, que eu sei, né? Mas vai fazer o quê? Faz o CCC, curta, comente, compartilhe e... siga meus bons!